Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse aqui é mais um Temas e Reflexões e o tema de hoje é política. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar de política aqui no canal. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tenho contato com muitas pessoas, né, via Facebook, enfim, que tem uma grande fascinação até por discutir política. Quase que uma obsessão. Todo dia você vai ver o perfil da pessoa e tá lá uma postagem sobre política e tal, né? E aquelas postagens ela rende, ela vai sendo replicada, vai sendo replicada, vai sendo replicada. E um dos temas mais recorrentes que eu vejo é a eterna diferenciação entre quem é de esquerda e quem é de direita. Ou seja, como que a gente sabe se alguém tem uma orientação política de esquerda ou uma orientação política de direita? Tem alguns comportamentos que acabam ficando mais claros, você consegue observar melhor. Tem outros temas que você vai lançar numa mesa de discussão, por exemplo, em que as pessoas, mesmo tendo orientações políticas totalmente diferentes, acabam tendo uma opinião muito semelhante, né? Então aí começa a confundir as coisas. Quem que é quem, né? E nós temos uma curiosidade de saber sobre as outras pessoas, inclusive saber o posicionamento político dela. Isso tem até toda uma lógica evolucionista por trás disso aí, né? Porque é muito importante você você saber como que aquela pessoa pensa que a política deve agir, porque você vai formar um aliado ou talvez não, né? Então esse tipo de informação sobre os outros é muito importante. Muito provavelmente por causa disso que ela é tão recorrente nas discussões. Tanto no face a face, quanto principalmente no Facebook, porque ali você está um pouco mais protegido daquela pessoa que talvez seja um pouco mais exaltada e que poderia de repente te dar um soco na cara ou até um tiro, né? Então ali no Facebook você fica mais protegido pela tela do computador, então você consegue expor melhor a sua convicção, a sua ironia até, e discutir aquele tema de uma forma até um pouco mais agressiva, ou ácida, vamos melhor dizendo. Enfim, então, o que a psicologia tem a ver com isso? Na realidade tudo, né? Porque recentemente a psicologia tem estudado muito como que determinada pessoa se identifica com determinada visão de visão política, certo? De direita ou de esquerda. Inclusive já existem muitas investigações de genética do comportamento político, tá? Então, você pegar, por exemplo, James Fowler, James Fowler, que ele vai trazer uma série ele faz vários estudos em genética do comportamento, demonstrando que existem genes que te predispõem a ser de direita ou a ser de esquerda. Então a ideia também de que nós escolhemos determinada orientação política talvez não seja tão correta assim. Claro que precisam de mais investigações, mas eu ainda não encontrei nenhum tipo de contestação séria para esse tipo essa linha de investigação. Então parece ser uma coisa realmente bastante válida. Então nós temos já uma carga genética que nos predispõe com grande força a assumir uma posição de direita ou uma posição de esquerda. E um dos mecanismos, interessante a gente ver que talvez um dos mecanismos que esteja criando, vamos dizer assim, no nosso cérebro, uma tendência a buscar e a se identificar com determinada orientação, seja a sensibilidade, seja o circuito neurofisiológico que nos permite ser mais ou menos sensíveis a algumas emoções. Qual emoção específica que eu estou falando? O nojo, tá? O nojo é uma emoção universal. Ela existe em todas, não passa ninguém aprende, né, a ter nojo, nem a expressar o nojo da forma como nos expressamos. Paul Ekman já identificou isso aí, é uma das 7 expressões das emoções universais. E tem um padrão de contração facial bastante específico para expressar ela.
E essa emoção ela serve como ela é uma estratégia de defesa do nosso organismo. Tá? É uma estratégia de defesa da gente, para evitar a contaminação. Só que o nojo ele não parou, existem muitas evidências mostrando isso. Ele não está restrito unicamente a evitar a contaminação por um agente patógeno real e tal. Ele também passou por ele também está relacionado com a moralidade, com aspectos morais, certo? Tanto é que a gente considera que o nojo é uma das três, e talvez a principal, emoção moral que existe. As outras duas é a raiva e o desprezo, ok? Cada uma delas agindo, desencadeada por um tipo de estímulo diferenciado. O nojo ele tem mais essa... Ele é desencadeado mais quando a gente tem algum tipo de... Quando a gente de alguma forma percebe que o nosso senso de pureza, que o nosso senso de santidade, enfim, foi rompido por alguma razão. O que a gente sabe é que as pessoas que têm uma orientação de direita, elas têm uma maior sensibilidade ao nojo. Como é que a gente acessa essa sensibilidade ao nojo? Existe uma escala, existem algumas escalas, mas a mais conhecida, né, criada por Paul Rozin, que é a Disgust Scale, né, ela tem alguns itens nela que vai mostrar o nível, quão sensível ao nojo você é, ok? E vai gerar um resultado. Outras formas de você pesquisar, então já tem pesquisa nesse sentido, que comparou o resultado da escala com a visão política das pessoas e verificou que aqueles mais conservadores, aqueles mais de direita, eles são mais sensíveis ao nojo. E também tem a experimentação neurofisiológica. Então você apresenta para as pessoas determinadas imagens que induzem ao nojo, por exemplo, enfim, pus saindo, né, de algum machucado, ou pessoa comendo barata, várias imagens assim que você vai apresentando e você vai medindo com a resposta galvânica cutânea ou até eletrofisiologia, como é que a fisiologia do indivíduo vai respondendo àquelas imagens. Se ela tem uma resposta mais imediata e mais elevada, né? Ou se ela tem uma resposta mais latente, né? Menos imediata e mais branda. E o que eles verificaram é que também, além da comprovação através da escala, existe também uma comprovação através do exame eletrofisiológico. A fisiologia do indivíduo que tem uma orientação mais de direita, ela fica bastante alterada quando esse indivíduo é apresentado a imagens nojentas. Okay? Então ele é bem mais sensível ao nojo. E é só o nojo, né? Tem outros investigando com outras emoções e não tão diferentes. Parece que é um domínio mesmo específico do nojo. Certo? Um outro detalhe interessante, uma outra investigação interessante, essa é um pouquinho mais recente até, porque isso começou em 2008, 2007, 2008 e vem até hoje. Né? Essa que eu vou falar agora, que foi 2012 ou 2011. O que eles fizeram? Eles levavam a pessoa para um laboratório, né, para preencher ali uma pesquisa e tal, e a pessoa preenchia e em determinado momento ela era induzida a se lembrar que lavou a mão. Só se lembrar que lavou a mão antes de entrar ali. Tá? Aquelas pessoas que eram induzidas a lembrar que lavaram a mão julgavam vários tópicos ali, por exemplo, aborto, casamento gay e uma série de coisas, muito mais com uma orientação de direita conservadora do que de esquerda liberal. Então veja como que isso acontece, né? Quando você lembra que você se higienizou, ok? Você acaba apresentando, modificando o seu próprio padrão político e passando a ser uma pessoa mais conservadora de direita. Por que isso? Dá para fazer uma analogia, por exemplo, com um carro. Tá?
quando você lava, o carro está sujo, todo cheio de lama, né? Você foi num posto de gasolina, enfim, lavou o carro, ele saiu limpinho. Quando aquele carro saiu limpinho, você fica muito mais sensível à sujeira. Você não quer que ninguém toque, você não quer que nenhuma lama caia ali, senão aquilo já é um transtorno para você. Parece que aquela gotinha de lama é um borrão, certo? Então as pessoas, quando elas percebem que elas estão higienizadas naquele primeiro momento ali, elas acabam ficando hipervigilantes para qualquer sinal de contaminação. Ou seja, elas acabam ficando mais sensíveis ao nojo. E se a sensibilidade ao nojo aumentada está relacionada com uma visão de mundo mais de direita, né, mais conservadora, essa pessoa vai mudar inclusive a forma como ela está vendo as coisas. Então, a nossa visão política, apesar de ela ter uma constância, né, mas durante o nosso dia é muito provável que a gente oscile e faça um julgamento mais duro, mais moralista de manhã, e de tarde já tem um outro tipo de julgamento, de noite um outro tipo de julgamento, certo? Dentro daquela constante da nossa visão política, há pequenas oscilações que ocorrem muito provavelmente quando nós percebemos que estamos ou não higienizados, ou protegidos ou não contra a contaminação. Certo? Então, eu acho que, e por isso talvez que se confunda tanto. Porque uma pessoa que é conservadora, em determinados momentos, ela também pode ter uma característica liberal. Enquanto que a pessoa que é liberal, ela, em determinados momentos, pode ter pode apresentar um comportamento mais conservador, né, mais de direita. Então esses fatores também estão relacionados com isso, ok? Esse tema do nojo e enfim, da política e tal, várias coisas da sociedade, é uma coisa muito ampla, muito bacana, certo? Mas eu quis mesmo trazer só esse aspecto. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição algumas referências para você poder conferir, não precisa acreditar em nada que eu estou falando, tá? E era isso, né? Lembrando assim o seguinte, se gostaria de falar agora, se alguém que está assistindo esse vídeo, né, tá fazendo um curso de graduação na área de psicologia, ou alguma coisa assim, ou alguma área, biologia e tal, ou fazendo mestrado, alguma coisa assim, e tiver interesse em pesquisar sobre esse tema, de elaborar uma pesquisa sobre esse tema, entre em contato comigo, tá? Que eu tenho algumas ideias, mas eu preciso de um contato dentro da universidade até para poder fazer uma pesquisa bem bacana, né? Passar por um comitê de ética, enfim, né? Então entre em contato comigo lá no final dos comentários aqui da descrição, tem o meu e-mail, certo? E daí a gente combina como é que a gente faz, certo? Outra coisa, lembrando de novo para vocês que o meu primeiro livro, Impressionantes, a Ciência da Primeira Impressão, já está disponível, né, para você adquirir através do Clube de Autores. Então, se você ainda não adquiriu o seu, peço que acesse lá, eu vou colocar o link na a primeira coisa aqui que vai estar na descrição é um link para você poder acessar direto o Clube de Autores e adquirir o livro, porque está bem bacana, tá bem bacana, certo? Modéstia à parte, eu que escrevi, né? Mas tá bem legal o livro, tá bem legal o livro. Bastante pessoas, algumas pessoas já receberam, inclusive, e estão fornecendo ótimos feedbacks, ok? Então era isso, muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!